Bom dia para você que está em casa. Temperaturas baixas, ar seco, uma mistura ideal para gripes, sinusites, pneumonias. Como enfrentar as doenças de inverno? É o tema do Pronto Atendimento de hoje. Participe pelo twitter.com/patendimento. Você escreve tudo junto. E prontoatendimento@tvcultura.com.br. Para conversar com a gente sobre este tema, está aqui o doutor Alex Macedo, que é pneumologista. Doutor Alex, bom dia. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, viu? Bom dia, Madalene. Olha, com a chegada do inverno, as temperaturas ficam cada vez mais baixas e o ar mais seco. Quem realmente sofre com toda esta mudança é o nosso corpo. Nesse período, as chances de desenvolver doenças respiratórias aumentam de 30% a 40%, pois o ambiente fica propício para o aparecimento de infecções, de sinusite, pneumonia, bronquite, entre várias outras doenças. Conforme dados da Organização Mundial da Saúde, a OMS, as doenças respiratórias ocupam o terceiro lugar entre as causas de morte no mundo. De acordo com dados do DataSUS, o banco de dados do Sistema Único de Saúde, são estimados cerca de 2,1 milhões de casos de pneumonia no Brasil todos os anos, sendo a principal causa de internação hospitalar. São 900 mil internações por ano. Esse número vem aumentando, doutor Alex? Vem aumentando progressivamente. A pneumonia é uma doença global, o mundo inteiro enfrenta a pneumonia. A pneumonia e as doenças respiratórias aumentam muito nessa época do ano aqui no hemisfério sul e na época de outono e inverno também no hemisfério norte. O hemisfério norte e a parte sul da América do Sul tem uma outra característica também na primavera, que é a polinização, que a gente não tem aqui na nossa região. Mas o outono e inverno aqui para a gente aumenta muito as infecções respiratórias, em especial a pneumonia. As doenças respiratórias na infância, elas podem voltar depois, no período adulto da pessoa? Principalmente a que a gente chama comumente de bronquite. A bronquite também, o nome técnico que nós utilizamos no Brasil é a asma brônquica. A asma brônquica, bronquite alérgica, bronquite asmática são sinônimos, são semelhantes de uma mesma doença. Uma capacidade que o organismo tem de reagir de maneira exacerbada à presença de fatores irritativos externos, como mudanças de tempo, de temperatura, poeira, cheiros, que pode se manifestar na via aérea superior, o nariz entupir, escorrer, coçar, espirrar, que é a rinite alérgica. E na parte brônquica, a tosse, o chiado, o aperto no peito, a falta de ar, a bronquite ou asma. São sinônimos, é a mesma doença. Ela começa normalmente na primeira infância, entre 1 ano e meio e 2 anos, tem o seu pico com 4, 5, 6 anos, costuma entrar em remissão depois dos 7 anos. Volta logo no comecinho da adolescência e depois entra em remissão. Muitos pacientes não têm mais nada durante a vida, mas alguns podem voltar na fase adulta ou até quando idosos. Durante o programa a gente vai dar aí várias dicas de como tentar lidar com essa situação, o que a gente pode fazer em casa para respirar melhor. Mas pesquisando sobre esse tema, doutor Alex, eu encontrei um trabalho que foi publicado numa revista de prestígio, imagino, a New England Journal of Medicine, que sugere que pessoas portadoras de uma variante de um gene responsável por uma proteína, que é chamada MMP12, teriam menos risco de desenvolver doenças pulmonares, mesmo quando são fumantes ou expostos a condições ambientais negativas. O que isso significa, doutor Alex? Deixa eu colocar para você. A literatura médica, durante anos e anos, tem se perguntado por que algumas pessoas fumam e têm problemas respiratórios, outras pessoas fumam e não têm problemas respiratórios. Lembrando, né, o cigarro ele irá levar a alguma doença tabaco relacionada em 88% dos fumantes. 88% dos fumantes terão alguma doença tabaco relacionada, seja cardiovascular, gastrointestinal ou pulmonar. Mas ficava uma pergunta, uma parte dos pacientes fumam e não tem problema nenhum respiratório, e outras fumam e têm. O que pode estar causando essa diferença? Durante anos e anos a literatura vem pesquisando essas diferenças. Recentemente o New England, que como você comentou, é uma revista com extrema confiabilidade, ela demonstra
essa proteína no grupo de fumantes que não tiveram doenças respiratórias. Veja, isso é um achado de uma publicação que coloca, é uma das primeiras situações que coloca a variante genética que produz essa proteína, quando ela está aumentada no sangue, parece ser um fator protetor em relação ao tabagismo. Agora, qual é a prática de reproduzirmos isso no dia a dia? Por enquanto, nenhuma. Mas é uma publicação, é uma informação importante para dados futuros que a gente possa ter em relação a por que alguns fumantes não têm nenhuma doença respiratória. Reproduzir isso na prática hoje do dia a dia, a gente ainda não tem como reproduzir. Mas é um dado importante em relação a essa pesquisa. De qualquer maneira, então, o fumante ele pode até não ter esse problema pulmonar, mas pode vir a ter outras doenças decorrentes do uso do cigarro. Exatamente, exatamente. Olha, nós temos perguntas aqui. A Rosana Sintra é de Campinas. Ela faz uma pergunta que você já disse, mas vamos reforçar. Qual a diferença entre asma e bronquite? Ela conta, eu tive bronquite quando criança e voltei a ter agora os sintomas. Exatamente. Olha só, essa situação é muito comum. As pessoas terão, hoje a incidência de bronquite ou asma, o nome correto é asma, varia de 15% a 20%. 15% a 20% da população infantil terá episódios de tosse seca, aperto no peito, chiado, normalmente à noite, quando muda o tempo, quando mexe com algum cheiro, poeira, ou quando pega algum tipo de gripe ou resfriado. Essas pessoas, isso é comum na faixa etária entre 2 a 5, 6, 7 anos. Bronquite alérgica, bronquite asmática e asma brônquica, como eu já comentei, são sinônimos de uma mesma doença. Na Europa, a nomenclatura utilizada é bronquite alérgica, bronquite asmática, nos Estados Unidos e no Brasil, asma brônquica. A população ainda coloca assim, não, bronquite é mais leve, asma é mais grave. Não, os dois são iguais. Na realidade, essas doenças hoje, elas se manifestam na primeira infância. É importante que a população entenda que elas carregam uma carga genética, ou seja, alguém da família, ascendente direto, pai, mãe, avô, avó, irmãos, primos, devem ter alguma doença desse tipo. E quando a gente fala desse tipo, são doenças alérgicas. As principais doenças alérgicas, elas se manifestam em 3 locais, predominantemente. Na pele, na via aérea superior, a rinite alérgica, e na via aérea inferior, a bronquite alérgica, a bronquite asmática ou a asma brônquica. Essas 3 podem coabitar no mesmo paciente, mas o mais comum é que você tenha a rinite, voltando a falar o ato do nariz entupir, escorrer, coçar ou espirrar, em presença de fatores irritativos, e uma boa parte delas terá bronquite. E note, ela tem na primeira infância, ela normalmente volta logo próximo da menstruação na menina ou na fase do estirão do menino e pode voltar na fase adulta. Ela não tem cura, mas é importante dizer, ela tem controle. Existem hoje medicações que controlam a doença e evitam que isso evolua com muitas crises, como o não controlado, o não tratado. Sobre isso, olha, a medicação, a Flávia Gonçalves, ela pergunta, o meu filho tem bronquite. A natação resolve os problemas respiratórios? Ela conta também que já tentou a homeopatia. Perfeito. Atividades físicas aeróbicas, isso é claramente protetor do sistema respiratório. Se eu pegar 100 pacientes que têm asma, ou bronquite, como a gente chama no popular, e tratá-lo com medicação, e outros 100 com o mesmo tipo de sintomas, e tratar com medicação, porém, que ele exerça alguma atividade aeróbica, nadar, caminhar, pedalar, ou qualquer atividade aeróbica, a quantidade de medicação que eu tenho que usar para a população que faz a atividade é menor ou às vezes nenhuma. Então, ponto número 1, a atividade física aeróbica protege. Se a criança, isso é importante também, né? Porque é comum a gente ver as mães colocarem a criança na natação porque ela tem asma. Perfeito. Mas às vezes a criança adora dançar, ela adora jogar futebol. Se ela fizer alguma atividade aeróbica por 30, 40 minutos, 3 a 4 vezes por semana, ela está de sobremaneira protegida. Se for natação, bem, mas se ela gostar de dançar, aquela menina de 6, 7, 8 anos, que faça balé, que dance, mas que faça alguma atividade aeróbica 3 a 4 vezes por semana. Isso realmente protege. Em relação à homeopatia, à acupuntura, todos são tratamentos. A gente comenta que os tratamentos eles abrem um leque, que vai de tratamento medicamentoso tópico, que são medicações inaladas, que protegem os pulmões, que são medicações tópicas, que você espirra no nariz e protegem a rinite ou a asma. Existem homeopatia e acupuntura, que tem como função tentar controlar o seu sistema imunológico, para evitar as exacerbações, e também medicações baseadas em vacinas, que tentem diminuir. Então, a gente tem um leque de opções. O importante é
o paciente tratado, ele não deverá ter crises, ou o mínimo de crises possíveis. Daí o médico tem esse leque de terapêutica que ele pode tentar utilizar com o objetivo de controlar o paciente. Muito bem, olha, a Cássia é de Jundiaí e ela escreve: o meu filho tem 2 anos e tem infecções de garganta com frequência. No inverno, isso sempre piora. Isso indica que ele tem algum problema de imunidade? Ele vai à escola desde bebê. O que pode ajudar a evitar as infecções de garganta? Oi, Cássia, olha só. O problema maior que o seu filho tem, veja, ninguém tem infecções de repetição. Pode ser um problema de defesas? Pode. Mas do ponto de vista estatístico, é muito mais provável que o seu bebê tenha o nariz entupido durante a noite, respire pela boca, e em virtude de respirar pela boca, todo o fator protetor que o nosso nariz tem, nosso nariz umidifica o ar, ele aquece o ar e ele protege, tem um exército no nariz protegendo a nossa via aérea. Então, as bactérias e vírus que porventura poderiam estar chegando lá são destruídas na via aérea superior, no nariz. Agora, se o bebê tem rinite alérgica, ele à noite ele entope o nariz. A melhor maneira de você ver isso é ele dormindo de boca aberta. Dormindo, ele cospe a chupeta para respirar pela boca. Quando ele respira pela boca, o ar perde essa característica de proteção. E aí começa a ter infecções de repetição na garganta. Na realidade, o problema principal aparece na garganta, mas ele, na realidade, é secundário a um problema de rinite alérgica. Então, observe o seu bebê, vê se ele está respirando mais pela boca à noite. E se tiver, procure um pneumopediatra, um otorrinopediatra, um pneumologista para tratar a rinite. A rinite tratada, as infecções vão diminuir muito. Olha, a Júlia, ela pergunta: a receita caseira de inalar vapor d'água com a cabeça coberta por uma toalha funciona mesmo? Veja, esse tipo de inalação, às vezes as pessoas até adicionam algumas coisas, né? Adicionam menta, adicionam algum tipo de inalante. Ela tem como objetivo umidificar. Ela umidifica e aquece o ar. Então, assim, como umidificação, ela teria alguma validade. Cuidado com as coisas que você coloca nessa panelinha, nesse emulsificador, porque algumas dessas coisas que parecem proteger, na realidade elas podem ser irritativas para a via aérea, e aí o que seria um tratamento pode ser um desencadeante de problema. Então, cuidado só com o que você coloca. Umidificar, você pode usar este tipo de artefato. Você pode também colocar apenas o soro local na narina. Beber bastante água, isso é extremamente importante. No verão é natural, nosso reflexo de sede é automático, nós transpiramos, a nossa boca fica rapidamente seca. Mas é engraçado que no inverno nós não transpiramos, mas a boca fica seca. E o ar seco, você respirando, você trocando o ar, você resseca as vias aéreas e não percebe. Uma dica que a gente dá é: quanto eu devo tomar de água? O necessário para que você vá ao banheiro de 4 em 4 horas. Se você estiver indo ao banheiro, você está hidratado. Se você chegou no seu trabalho, na sua escola, chegou de manhã, são 2 horas da tarde, você não foi ao banheiro, com certeza você precisa de água. Muito bem, o Fernando, ele escreve: quais são os riscos da automedicação para quem tem sinusite, rinite ou gripe? Muito boa pergunta, Fernando. Na realidade, o que é que acontece hoje? A maior parte das medicações, tanto para bronquite quanto para rinite, são medicações que aliviam um sintoma. Exemplo, o seu nariz entupiu, você vai e espirra um descongestionante. Aí você consegue respirar, uma maravilha. Você pode notar que 2, 3, 4 horas depois seu nariz entope novamente. E ele entope novamente, às vezes sem você estar numa situação que desencadeie crise de rinite. Você vai e coloca o descongestionante de novo. Da mesma maneira, o paciente que tem bronquite, o peito chia, ele sente falta de ar, ele pega uma bombinha de broncodilatador. Qual é a função dessa bombinha? Aliviar a falta de ar naquele momento. Mas vejam, tanto um quanto o outro, a rinite e a asma, o problema está na alergia, no processo inflamatório. Então seria a mesma coisa que alguém chegar com uma infecção de urina no pronto-socorro, com ardência para fazer xixi, com febre. E eu dou uma medicação para febre. A febre é a consequência, a causa é a infecção. O paciente pode, pelo seu sistema imunológico eficiente, curar-se às vezes sem antibiótico, mas pode morrer de uma infecção generalizada. Vamos traduzir isso para a parte respiratória. Usar um descongestionante no nariz alivia o sintoma, mas não trata a doença. Dar uma bombinha de broncodilatador trata a crise de asma, mas não trata a doença asma. A doença asma tem que ser tratada com anti-inflamatórios tópicos. São medicações que evitam crise. Elas têm que ser usadas em horários corretos e durante um período correto. E a pessoa, quando começa esse tratamento, ela nota que o número de crises
diminui e às vezes desaparece. Olha, a Márcia, ela escreve, e a vacina contra a gripe é sempre recomendada? A minha mãe tomou e passou mal. Veja, primeiro vamos desmistificar uma coisa. A vacina da gripe não causa gripe, ponto. Ela é feita com vírus morto, partes do vírus, então ela não vai causar gripe. Pode notar outra coisa. Quando você tem uma gripe, provavelmente você entrou em contato com o vírus 5 até 10 dias antes do quadro gripal. Ele tem um período de incubação no corpo e depois abre o quadro de gripe. Portanto, o que provavelmente acontece com esses pacientes é alergia à proteína no qual é feita a vacina. Isso acontece com uma certa frequência. Então, é observar se esse evento de febre, de dor no corpo e às vezes de tosse, que acontece após a gripe, é 1 até 3 dias após a gripe, se isso leva a um comprometimento do estado geral importante do paciente. Se não levar, esses sintomas são pequenos, proporcional à proteção. A proteção é muito boa. E a gripe, a gente subestima a gripe. A gripe é uma infecção grave, é uma infecção que leva à queda do estado geral, febre, perda de dias de trabalho, de escola e pode levar à morte. Então, assim, a vacina de gripe, sim, está sempre indicada. Principalmente no grupo que tem maior risco com a gripe, idosos e crianças. Agora, existem vários estudos em indústrias que vacinaram toda a sua população de trabalhadores e tiveram menos falta ao trabalho nos anos subsequentes que a vacina foi instituída, porque tiveram menos episódios de gripe. Olha, estamos tendo aqui uma aula muito interessante, né, doutor Alex? Daqui a pouquinho a gente volta, logo depois do intervalo. Continue enviando suas perguntas sobre doenças de inverno. Continue aí, até já. Nós estamos de volta com o Pronto Atendimento. O tema de hoje é doenças de inverno e quem está tirando as suas dúvidas é Alex Macedo, pneumologista. Doutor Alex, muitas perguntas chegando, vamos então a elas. O Carlos, ele escreve, eu tenho 35 anos, tenho rinite desde criança e ainda não houve nenhuma fase de melhora. Quando eu for mais velho, ainda posso sentir, esse problema pode melhorar? Bom, Carlos, pode sim. Na realidade, depende de algumas condutas suas. Tratar a rinite de maneira adequada. Então, veja, o primeiro ponto é você usar medicações que são o tratamento da doença rinite e evitar tomar o descongestionante ou espirrar descongestionantes nasais apenas para aliviar o sintoma. É importante aliviar o sintoma, é óbvio, é importante você dormir uma noite, é importante você não ter grandes incômodos com a rinite, mas mais importante é usar a medicação de controle. 2, algumas medidas que tentam melhorar o seu ambiente. Então é óbvio, se você tem alguma situação que na sua casa, no seu trabalho, existem fatores que você sabe que irritam o seu nariz entope, escorre, coça, você espirra muito frequentemente, tente afastar esses fatores. 3, atividade física, como já foi citado, principalmente de cunho aeróbico, melhora esse tipo de manifestação. Mas o mais importante, primeiro, procure alguém que te oriente sobre um tratamento a longo prazo, exerça esse tratamento a longo prazo. São 6 meses, às vezes 1 ano tratando. Você não vai estar curado, mas você vai ver que o número de crises ele fica tão pequeno que você tem uma vida praticamente normal. Olha, o Tiago é de Itapevi e ele escreve, eu não fumo, mas todos os dias eu tenho muita tosse seca quando me deito à noite e também pela manhã. Não tem xarope que resolva. O que pode ser isso? Olha, Tiago, tosse crônica, que é o teu caso, tosse que dura mais de 8 semanas, tem várias causas. Mas esse tipo de tosse que você acabou de referir, que quando você deita ela piora e quando você acorda ela piora também, basicamente existem 2 causas principais que a gente olha. Uma é refluxo. É engraçado, nós estamos falando de uma doença gastrointestinal. Refluxo de conteúdo do estômago para o esôfago. Isso, veja, o organismo da gente interpreta da seguinte maneira. Se o conteúdo do estômago foi para o esôfago, que é aquele tubo que leva o alimento da boca para o estômago, ou seja, o alimento está tendo caminho ao inverso, o corpo entende o seguinte, se esse conteúdo gástrico chega aqui em cima, eu não posso deixar ele entrar no pulmão. E aí o reflexo para se proteger é tossir, que a tosse nada mais é do que tentativa de expulsão de alguma coisa que iria entrar para dentro do pulmão, pela traqueia, que é o tubinho que leva o ar. Então, a primeira proteção que o organismo da gente tem é tossir.
Então, uma das causas frequentes de tosse que não estão relacionadas com a parte respiratória é o refluxo de conteúdo do estômago para o esôfago. E a característica principal é essa, é ao deitar, ele se apresenta às vezes de manhã. Não podemos afastar também a rinite, porque veja, a rinite alérgica, como nós já citamos no programa, ela produz um pouco de secreção nas vias aéreas superiores e tem duas consequências principais. Uma consequência é a sinusite. Sinusite é uma infecção dos seios paranasais. O acúmulo de secreção pode infectar. E essa secreção também, quando o doente se deita, a tendência é que ele escorra posteriormente, caia na entrada da traqueia e deflagre tosse. Então, observar duas coisas. Observar azia, observar má digestão, observar se você começa a diminuir a quantidade de comida que você come à noite e levar um pouquinho a sua cabeceira, já melhora um pouquinho a tosse. E avaliar essas duas possibilidades, a rinite e o refluxo. Muito interessante. Olha, o Vinícius, ele escreve, remédios para pingar no nariz, para desentupir. Esses remédios podem fazer mal? Eu uso sempre. Podem. Eles têm duas consequências principais mais drásticas. A primeira é você ter uma rinite alérgica. Quando mexe com algum cheiro, poeira, ele deflagra. Aí você usa o descongestionante. Só que o problema, ele é um vasoconstritor. Na realidade, é o seguinte, o que acontece? A vasodilatação que ocorre na via aérea entope o nariz. Ele usa o sprayzinho e aquilo faz uma vasoconstrição. Ele alivia, ele consegue respirar. Só que aí, o efeito da medicação cai, diminui, e o que acontece? Vasodilata novamente, ele usa de novo. Ele começa a ficar dependente da medicação. Você vê várias pessoas usando o vasoconstritor a cada 1-2 horas no nariz. E aí vamos para o segundo efeito. Esse vasoconstritor ele é absorvido pela corrente sanguínea. Isso pode ter consequências. Uma das consequências drásticas que a gente vê são arritmias cardíacas. Pacientes que chegam à UTI, à unidade coronariana, por uma arritmia cardíaca e você não acha outra causa a não ser o uso do vasoconstritor, da medicação para desentupir o nariz. Então, por favor, esse uso de você usar todos os dias, você está tratando a consequência. Lembre que a causa não está sendo tratada. Procure alguém para tratar a sua rinite alérgica de maneira efetiva. Não apague apenas um pouquinho do fogo. Extermine o fogo de uma maneira total. Olha, o Adriano conta que sofre de rinite há 8 anos, já fez tomografia para saber se era sinusite, já passou por vários médicos e não consegue melhorar. Ele pede uma ajuda, doutor Alex. O que ele deve fazer? Veja, o primeiro passo você já fez. Alguém já fez uma investigação inicial sua. Alguém já afastou uma sinusite mais grave. Alguém já está determinando que você tem uma rinite alérgica. O segundo ponto é a chamada tríade. Primeiro, tratar efetivamente. É muito comum, sabe, Madalena, as pessoas começarem a tratar e óbvio que no primeiro e no segundo mês existe um alívio muito grande. Ele praticamente não usa o vasoconstritor ou as crises ficam muito espaçadas. E ele fala, puxa, eu estou muito bem, eu posso parar o tratamento. É aí que é o problema. O tempo necessário para que você dessensibilize a sua via aérea, para que você transforme a sua via aérea numa via aérea próxima de um paciente que não tem rinite alérgica, são 3 a 6 meses no mínimo. Alguns pacientes têm que tratar até por anos. Então, o importante é, começou o tratamento, apresentou melhora, perpetue esse tratamento por um tempo mais prolongado. Você não vai estar curado da sua rinite, entendam isso. A alergia hoje ela não tem cura, mas ela tem controle. E esse controle ele é exercido inicialmente por medicações antialérgicas tópicas e que a médio e longo prazo pode entrar até a doença em remissão. Muitos pacientes têm, por exemplo, asma na infância, ela entra em remissão, só vai de repente aparecer lá na fase idosa, ou seja, 30 anos sem ter a doença. Então é importante, primeiro, trate a sua rinite por um tempo prolongado. Evite, obviamente, os fatores que você sabe claramente que te desencadeiam crise, mas às vezes é impossível. Você entra no elevador, tem alguém com um perfume diferente, com um cheiro diferente. Você entra num shopping, tem um ar-condicionado um pouquinho mais forte, mas tentando evitar. Tratando, tentando evitar e tentar alguma atividade física aeróbica. Olha, a Luciana é de Rio Bonito e ela escreve, a minha filha de 5 anos faz tratamento com Seretide desde os 3 anos. Esse medicamento tem um período para ser administrado. E a minha outra filha, de 8 anos, começou a desencadear rinite. Não entendo por que começou agora. Me explique, por favor, doutor Alex. Eu poderia resumir basicamente de uma maneira. Não existe explicação por que essa mudança dos pacientes. Por que alguns têm na infância e não têm na adolescência? Por que outros não têm na infância e têm na adolescência?
Então, assim, uma característica principal é, existe mais alguém na família com a doença? 2, muitas vezes já teve, na faixa etária mais nova, asma ou rinite. Então, a criança tinha rinite quando era mais novinha, mas ela nunca teve asma. E aí, com 10, 12 anos, ela abre um quadro de asma. Isso também é frequente. Não é tão frequente não ter tido nada na infância e abrir o quadro clínico somente na faixa etária adulta. Mas existe a chamada asma ou rinite de início tardio. Mas o grande ponto é que alguém da família tinha alguma coisa. Ela já está clara, as 2 filhas têm manifestações de alergia. Ganharam geneticamente isso de alguém. Ganharam da mãe, do pai ou dos 2. A droga que ela citou em questão é excelente para tratar a asma. E ela vai tratar por um período, provavelmente o médico vai diminuir a dose depois desse período, 6 meses, em média 1 ano, e ele vai diminuir, e o objetivo dele é, primeiro com a medicação, não ter crise nenhuma, ou um mínimo de crises, e, após a retirada, ela se manter controlada, sem crises. Isso vale para de 8 anos também. Olha, Simone, ela escreve, quando eu era criança e adolescente, eu tratava com um otorrino, tratava sinusite e rinite. Eu fiz uma cirurgia, melhorei depois disso, porém voltei a ter dores de cabeça, irritação, coriza, olhos lacrimejando e coceira no nariz. A sinusite pode voltar? Existe alguma coisa que eu posso fazer para melhorar? Excelente pergunta também, Simone. Olha só, a sinusite é uma consequência da rinite. O nariz entupindo, escorrendo, coçando, espirrando cronicamente, ele obstrui a drenagem do seio paranasal. O que eu quero dizer com isso? Na lateral, se a gente fosse olhar aqui, a lateral do nosso nariz, nós temos os seios paranasais. Eles produzem secreção e, na presença de rinite, mais secreção. Quando ele não consegue drenar bem essa secreção, a secreção se acumula, infecta e dá o quadro da sinusite, que é o acúmulo da secreção com infecção. Então, esse é um ponto. Você foi tratado, agora provavelmente você tinha uma outra consequência da rinite alérgica, que são os pólipos, o espessamento da mucosa, o que popularmente é chamado da carne esponjosa. Essa mucosa aumentada, ela demora muito tempo para diminuir. Alguns otorrinos adotam uma cirurgia que retira esse excesso de mucosa e facilita a ventilação. Perfeito. Ele tratou uma complicação da rinite, mas lembramos que a rinite ela é hereditária, a rinite alérgica. Então, ela não deixou de ter rinite. E o que acontece após a cirurgia? Se o paciente não seguir um tratamento de manutenção, lenta e progressivamente ela vai piorando, porque a rinite, que é alérgica, ela não está tratada. Ela tem que ser tratada com os sprays nasais, com as medicações que forem propostas pelo médico. A médio e longo prazo, ela vai voltando, acaba novamente fechando e você volta a ter a rinite. Volte a tratar a rinite, volte a consultar um otorrino, repetir aquela tomografia que você fez lá no passado, quando indicaram a cirurgia, e veja o que você pode fazer a médio e longo prazo. Quer tomar uma água? Olha, a Daniela Bovo é de Sertãozinho. Ela escreve, a minha mãe tem uma doença que se chama bronquitasia, é isso? Bronquiectasia. Isso. Bronquiectasia. Nós estamos controlando com antibiótico garamicina, no aerosol, 3 vezes por semana. Existe algum outro tratamento? Veja, a bronquiectasia é uma dilatação brônquica. Brônquio é aquele tubo que leva o ar para dentro do pulmão. Os brônquios mais periféricos, que estão quase no local onde existe a troca de gases, a oxigenação do sangue, a eliminação do gás carbônico, esses brônquios pequenininhos, eles, por algum motivo prévio, ou nasceu-se com isso, ou teve-se alguma doença de infância que levou à dilatação do brônquio, ele forma verdadeiras dilatações saculares, como se fossem pequenos sacos que acumulam secreção. Essa secreção se infecta de repetição e essa infecção de repetição traz desconforto para o paciente, tosse, secreções. Existem alguns tratamentos. Pelo que eu estou vendo, pelo que você está me dizendo, ela está usando um antibiótico inalatório, que é uma medida já de pacientes que já estão em controle e não estão conseguindo controlar de maneira adequada. Então, provavelmente a sua mãe já está com acompanhamento médico efetivo. O sinal que me dá de que ela está usando antibiótico inalatório é de que algum médico muito bem orientado está acompanhando essa paciente. Olha, a Helena de Campos Martins tem 23 anos e é aqui de São Paulo. E ela pergunta, quando eu fico rouca, o que é bom para resolver isso? Rouquidão. Rouquidão é um outro sintoma com uma tosse que nessa época ela exacerba frequentemente. Vamos lá. A rouquidão ela pode ter um caráter apenas irritativo, é o que acontece na maior parte dos pacientes.
Como eu falei para você, o clima mais seco, a pessoa vai ventilando, vai fazendo troca de ar, de um ar úmido que sai da boca e do nariz para um ar seco. Isso vai ressecando a via aérea e esse ressecamento causa uma irritação, principalmente na parte mais sensível da via aérea, que é a corda vocal. E essa irritação na corda vocal por um ar seco causa rouquidão. Uma medida prática e rápida é tomar bastante água. As pastilhas, que a gente chama, as balas, pastilhas, elas estimulam a produção de saliva. E produzindo mais saliva, você está hidratando a sua corda vocal. Então, essa medida básica é de suma importância na maior parte das rouquidões. Associar rouquidão a pessoas que usam a voz para dar aula, para apresentar um programa, isso pior ainda, porque vai causando mais rouquidão. Essa é a principal causa de rouquidão. Se eu tivesse que falar assim, o que fazer com rouquidão? Muito líquido, muita água e, se possível e se necessário, no meio, alguma pastilha que aumente a produção de saliva. O pronto atendimento de hoje recebeu o pneumologista Alex Macedo. Foi um prazer, o programa foi muito interessante, nós recebemos muitas perguntas. Obrigada por sua presença aqui, doutor Alex. O prazer foi todo meu, Madalena, estou à disposição do que vocês precisarem. Eu espero vê-lo em breve. Na quarta-feira, você sabe, é dia de Previdência Social. Você já pode começar a enviar suas dúvidas. Bom dia, até amanhã.